Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Ricelio Lacerda, eu sou o CEO da Bloco Construções. Hoje nós vamos iniciar um novo quadro aqui no nosso canal, que são perguntas que vocês têm nos enviado. Antes disso, queria lembrar a todos que se inscrevam no nosso canal e deixem os seus comentários, que eles são muito importantes para que nós continuemos trazendo conteúdos de qualidade para vocês. Vamos lá, pessoal! Nós temos recebido nas nossas redes sociais várias pessoas perguntando sobre quais são as vantagens de se contratar uma construtora. Por isso que nós vamos trazer hoje 7 pontos que demonstram quais são as vantagens de se contratar uma empresa construtora. A primeira vantagem de se contratar uma construtora é ter a disposição de uma equipe profissional de coordenação de projetos. Essa equipe vai trabalhar integrada com todos os projetistas, com o arquiteto no desenvolvimento de todas as plantas, cortes, fachadas e no desenvolvimento básico do projeto, no engenheiro calculista, no desenvolvimento de todo o sistema construtivo da edificação e também junto aos projetistas de instalações prediais que vão desenvolver todas as disciplinas de hidrossanitário, elétrico, incêndio e outras. E essa equipe também vai auxiliar no processo de desenvolvimento do orçamento e do cronograma da obra. Com isso vai ser possível ter muito menos problemas durante a obra. A obra vai estar com o projeto todo coordenado e compatibilizado. E essa coordenação e compatibilização é bem interessante que já seja feita utilizando o BIM. Então, na escolha da construtora, é muito importante que os profissionais da mesma já utilizem essa tecnologia BIM para que o processo de desenvolvimento dos projetos tenha um padrão de qualidade bem maior. E agora vamos para o segundo ponto. Este é o controle do tempo. Muitas pessoas acham que uma obra da construção civil ela não tem data para terminar. Porém, estão enganadas, pois o correto é que seja desenvolvido um cronograma da obra e nesse cronograma vão ser estabelecidas datas de início e fim de cada uma das atividades. Esse cronograma normalmente ele é feito num gráfico de Gantt no software Project. Neste, nós elaboramos uma rede PERT-CPM, que é uma rede de predecessoras entre todas as atividades, vinculando início e fim de cada uma delas e a duração de cada uma dessas atividades. Com isso é possível fazer o planejamento dos suprimentos, da mão de obra e evitar os atrasos na obra. Esse plano no Project ele é um plano de longo prazo. É importante também ser desenvolvido planos de médio e de curto prazo. O plano de médio prazo ele vai servir para poder retirar as restrições da obra e evitar que se faltem, por exemplo, material ou mão de obra contratada na obra. Já o plano de curto prazo ele vai servir como ordens de serviço. São as atividades que devem ser realizadas no dia a dia e lá vão estar definidos quem vai fazer cada atividade, onde e como. E também vão estar apresentados nesse plano de curto prazo todos os riscos que são inerentes àquela atividade para que ela não aconteça. Então vejam pessoal, quando se contrata uma construtora profissional, as chances de a obra ter atraso são muito pequenas. Por isso que é muito importante ter uma equipe profissional e que seja especialista em planejamento e controle de obras. Um ponto muito importante da existência de uma construtora e uma equipe de gestão profissional por trás do empreendimento é a questão da legalização do mesmo. A legalização envolve vários fatores, como por exemplo, alvará de construção, comunicação prévia ao Ministério do Trabalho, licenciamento ambiental. Então, todos esses aspectos são muito importantes para se evitar multa durante o empreendimento e para que o empreendimento aconteça sem nenhum problema. Outro ponto muito importante é a questão da legalização da obra. Essa legalização ela envolve vários fatores, entre eles o alvará de construção. O alvará ele pode ser tirado diretamente ou através de uma licença prévia. Essa licença prévia ela é um processo mais simplificado em relação ao alvará, porque ele não precisa da aprovação, por exemplo, do Corpo de Bombeiros ou da transferência do terreno para o nome da empresa. Outro ponto que deve ser feito em relação à legalização
é a RT de execução, que é a anotação de responsabilidade técnica, se for feita por um engenheiro, ou então a RRT, se for feita por um arquiteto. Mais um aspecto que tem que ser feito para a legalização é o licenciamento ambiental. Esse licenciamento, ele normalmente é feito em 3 etapas. A licença prévia, que é feita antes do alvará, a licença de instalação e a licença de operação, que é retirada depois do empreendimento pronto. Mais um aspecto que tem que ser feito é a comunicação prévia ao Ministério do Trabalho, pois todos os empreendimentos, antes de serem iniciados, têm que ter essa comunicação. Para o registro dos funcionários, é interessante que seja feita uma comunicação prévia ao Ministério do Trabalho e também um cadastro junto à Receita Federal, que se chama SCPO. Esse cadastro substituiu o antigo SEI. Então, com esse cadastro é que vai ser feito o registro de todos os funcionários. Outro aspecto muito importante de se ter uma construtora realizando o processo é que a mesma vai ter um canteiro de obras, normalmente muito organizado. Então, uma empresa construtora que se preze, ela vai ter as áreas de vivência dos trabalhadores bem estruturadas de acordo com a NR18, tendo sempre banheiros, refeitórios e dimensionados de acordo com as normas reguladoras. Essa empresa também vai cobrar a utilização dos equipamentos de proteção individual, como capacete, óculos, luva e assim por diante, e também vai realizar toda a execução dos equipamentos de proteção coletiva, como bandeja, guarda-corpos, entre outros. Uma construtora tendo um canteiro organizado vai se evitar muito o desperdício de materiais, pois todo o estoque dos materiais vão estar organizados e classificados por tipologias de material. Esse estoque também vai auxiliar no controle das compras, porque a empresa vai saber o que é que ela tem armazenado no canteiro de obras e o que é que precisa ser comprado no dia a dia. Mais um ponto importante que uma construtora vai realizar durante o processo de execução da obra é o controle dos suprimentos. E esse controle deve ser vinculado ao controle financeiro do empreendimento. Então, quando for desenvolvido todo o processo de compras, é muito importante que seja feito todas as etapas necessárias, como solicitação, cotação de preço. Nessa cotação é importante que seja comparado o valor que está sendo cotado, o valor médio, com o valor que foi orçado. Então, com isso vai ser possível se saber se a empresa está comprando um valor mais caro ou mais barato do que o orçamento. E também, durante o processo de compras, quando o material chegar na obra, esse material, as notas fiscais devem ser lançadas dentro de um sistema da empresa e com isso ela vai fazer o comparativo do previsto que foi orçado da quantidade e do total que já foi comprado. Com isso aí ela vai conseguir entender qual a distorção entre o orçamento e o realizado na prática. Esse controle financeiro, ele também tem que ser feito de quais são os títulos que se tem a pagar. Com isso aí vai se evitar estar pagando o título com multa ou estar se atrasando e evitando que os fornecedores não entreguem mais material por falta de crédito nas empresas fornecedoras de material de construção. Outro aspecto positivo da contratação de uma empresa construtora é a gestão da mão de obra de uma forma organizada. Essa gestão é feita em vários aspectos, entre eles a folha de pagamento, que essa folha de pagamento tem que ser analisada em relação aos valores contábeis que vão gerar os encargos sociais e também os valores que são aferidos da produtividade dessa mão de obra ao longo do processo de execução dos serviços. Essa produtividade é interessante ser aferida porque ela vai poder ser comparada com a produtividade que foi prevista lá no orçamento e planejamento do empreendimento. Com isso, vai ser possível alimentar todo o processo de desenvolvimento do orçamento de outros empreendimentos, porque vai se saber já qual é a produtividade média daquela equipe que vai estar trabalhando nos empreendimentos. Um ponto que não deve ser esquecido na gestão da mão de obra é o processo de contratação e demissão dos funcionários de forma estruturada. Todos os funcionários, antes de entrar na empresa, eles têm que passar por um procedimento de realização de exames,
e quando saem também. Então deve-se ter muito cuidado para se realizar todos os procedimentos que vão estar previstos lá no Plano de Controle e Saúde Ocupacional, que é o PCMSO. Outra vantagem de se realizar a execução da obra com a construtora é que a mesma provavelmente vai desenvolver um orçamento detalhado da obra. E esse orçamento normalmente é um orçamento executivo explodido por pavimento. Isso possibilita o controle dos pacotes de serviço durante a execução da obra. Então, toda vez que for feito compras ou despesas, será apropriada essas despesas nos itens do orçamento, gerando assim um comparativo do custo previsto e realizado de cada um dos pacotes de serviço. A empresa que realiza um orçamento detalhado, ela vai ter muito mais chances de que se realize a obra dentro daquele custo total que foi previsto inicialmente. Então, quando você for procurar uma construtora, sempre busque alguma empresa que vai te fornecer também um orçamento detalhado. Então, quando você for pegar as propostas das empresas, compare este aspecto que a gente está mostrando agora, de previsibilidade de custo através de um orçamento detalhado. Não aceitem propostas com valor resumido, só com uma estimativa de valor, porque essas propostas com valores resumidos impossibilitam a gestão dos custos durante o processo de execução da obra. Então, pessoal, vocês conseguiram ver os 7 aspectos que nós elencamos aqui para vocês. São eles: tempo, custo, suprimentos, legalizações, organização do canteiro de obra e coordenação de projetos. Todos esses aspectos são muito importantes para que a execução da obra se torne de uma forma o mais perfeita possível. Sem isso, se você for realizar sua obra sem uma construtora, você não vai conseguir ter um empreendimento que tenha sucesso. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo do nosso canal. Lembre-se de se inscrever, tanto aqui no YouTube, como nos seguir em todas as outras redes sociais, no LinkedIn, no Instagram e no Facebook. Comentem também abaixo desse vídeo e deem sugestões de novos conteúdos para que nós possamos produzir. Isso vai ser muito importante para que vocês tenham sempre conteúdos de qualidade aqui no nosso canal. Um abraço e até o próximo. The thrill is gone. The thrill is gone.